Florianópolis é uma cidade com forte herança açoriana, caracterizada pelas obras de Franklin Cascais e no folclore do boi de mamão. Mas será que cabe rock nessa ilha? Bom, esse é o título e o questionamento feito pelo documentário produzido pela Manacá Cine Studio, que trata do surgimento e da trajetória de bandas de rock florianopolitanas. Integrantes de grupos como Burn, Primavera nos Dentes e Expresso Rural falam sobre o contexto histórico e cultural que os incentivou a quebrar barreiras e a criar o rock manezinho das décadas de 80 e 90, do improviso ao reconhecimento. Veja agora no Cine Catarina. Todo dia eu ouvi o rádio, que era a Itapema, agora era a cultura antiga, né? Não, peraí. Que era a cultura, era a AM e a Itapema FM. Depois é que veio a Itapema FM, continuou a cultura, né? As músicas que tocavam MPB, rockzinho e tal, pra mim era a melhor rádio que tinha. Deixa eu fazer a claquete, desculpa. Som, câmera, entrevista a Cris. Isso eu vou chamar de take 4, cabe rock nessa ilha. O rádio, né? A ligação era com rádio, só tinha rádio. Né? O veículo através da música era a rádio. O canal era a rádio e aí aquilo ali era internacional 24 horas. Era muito pouco que se pensava alguma coisa nacional. Tinha, mas era muito pouco. E o vinil, né? Tá, mas eu vou comprar um vinil daqui. Aí veio o Expresso, que a gente pôde comprar um vinil daqui. Né? De alguém que estava fazendo música daqui. O meu avô, ele tinha um programa na rádio, todo domingo, meio-dia, que ele cantava para o almoço das pessoas. Porque teve uma época que o rádio ele existia na casa de todo mundo. Tinha na casa de todo mundo, tinha um rádio. E aí, então, todo mundo ligava o rádio ali no meio-dia para escutar o Manuel Silva cantar. Pouca coisa de rock tocava nas rádios, assim, era bem pouco, assim, né? Eu me lembro que na minha rua lá, no Estreito, no Balneário, né, Raimundo Corrêa da Silva lá, aí morava ali também o Tarcísio Matos, que foi fotógrafo do Jornal Estado e aposentado agora, né? E fotografou Copa do Mundo e tudo, foi meu vizinho. E a gente, ele, mais junto com um dos irmãos dele mais velho, a gente montou uma rádio pirata ali no Balneário. Conta essa história, como assim? Uma rádio pirata. Essa rádio pirata só tocava rock and roll. Aí a galera que estudava de manhã, né, ficava à tarde botando som na rádio. E quem estudava à tarde foi 73, 74, por aí. A gente fazia o ginásio na época, montaram, né? Como é que funcionava? Conta pra Era gente. Uma torre que o irmão do Tarcísio montou com um transmissor, né? E do lado da casa dele a gente arrumou uns canos de ferro e suspendemos aquela torre. E pegava quase até a beira-mar. E pegava o estreito todo ali. Nós ficamos acho que uns 2 anos e meio com essa... No ar. Aí tinha, em vez em quando, uma vigilância que vinha, pegava o sinal e vinha atrás para descobrir onde é que era, né? E como é que vocês driblavam isso? A gente baixava a torre, a antena, baixava a antena. E tu lembra desse radinho? Sim, ele de madeira, eu do lado da avó com o radinho na Rádio Guarujá, ouvindo. Só que o meu boom de relação com a música, com o mundo, foi através da rádio, mas não dessa tradicional Guarujá. Tem a época antes de Papai, né, que Caíme e tudo, do Papai, do Rival Caíme, né, Demônios da Garoa, que eu amo, a do Niran Barbosa. E eu comecei com Rita Lee, né, minha primeira roqueira foi Mutantes,
Depois, Secos e Molhados, Casa das Máquinas, aí com Led Zeppelin, Black Sabbath, Purple, bandas que eu amo, AC/DC. Eu fui pro primeiro Rock in Rio também para ver esse pessoal. Eu comecei a gostar de música, mesmo assim, ouvindo Bob Dylan. Eu ganhava sempre do meu pai, quando era criança, uma gaitinha de boca, né? Eu ganhei uns 3 natais seguidos, acho que eu ganhei isso. Mas eu só brincava. Uns 15, 16 anos, eu ouvi Bob Dylan, eu vi aquela gaitinha, eu me apaixonei e falei, eu vou fazer isso. E para onde eu ia comprar pão, ia tocando gaita, eu ia no ônibus para a escola, eu ia tocando gaita, e começou, acho que minha vida musical aí, sabe? Tava eu e um amigo de infância, o Renato, foi baterista do Tempera, que é outra banda também, que a gente que idealizou, eu e o Renato, né? E a gente estava tentando fazer uma guitarra. Eu, o Renato e o Dário, na casa do Dário. O Dário vem a ser irmão do Tarcísio, esse cara da rádio. Daí passa o Vitor na frente da garagem, nós trabalhando ali e tal, o Vitor voltou. O que é que vocês estão fazendo aí? A gente está tentando fazer uma guitarra. Ah, que legal, cara. Olha, pode fazer assim, assim, eu já fiz uma. Funciona, já fiz um contrabaixo também e tal. Assim, pô, cara, tu já fez um contrabaixo, aquela história. Ah, nós vamos lá ver. Assim, nós vamos ensaiar tal dia, aparece lá, assim, assim. Daí me deu o endereço, a gente foi. Eu lembro até um dia que eu saltei no centro de Florianópolis e parei, assim, é uma coisa louca, né? Parei no caminho, assim, poxa, eu fiquei debatendo de Coqueiros que eu morava até o centro, dentro do ônibus, e fiquei debatendo aqui, uma briga, sabe? O lado direito e esquerdo do cérebro brigando. E aí eu cheguei no centro assim, meu Deus, eu estou debatendo comigo mesmo. Aí comecei a tomar consciência de que eu tenho uma consciência. Daí eu encontrei um primo meu lá, logo em seguida já encontrei com ele, conversei com ele sobre isso aí. E foi esse primo meu que me mostrou os primeiros acordes. E foi aí que eu acordei pra música. Eu vendo ele tocar, e ele tocava numa igreja lá, bem antiga, assim, que ele tocava uns hinozinhos assim, mas aquela história do violão, das cordas, assim, assim, na hora que assim, nossa, isso é legal, quero tocar isso aí. Quem é da borda da ilha sente não só o balanço do vento sul, né? Mas toda a cantiga que ele traz. Então eu acho que a gente também está num ambiente propício para essa sonoridade, né? Então eu acho que esse vento nos acompanha muito. Então eu acho que essa ilha, muitos dizem que é a Ilha da Magia, ela vem com essa sonoridade peculiar, né? O próprio mar, esse barulho, né? Essa concha que rola na areia. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército, sob o comando do General Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Eu tinha a influência do irmão, que era de 55, então ele viveu as explosões em outro sentido, né? Muito mais, a força da ditadura. Eu me lembro da preocupação que a mãe tinha, né? Macho, mais velho e tal, né? Porque a preocupação que ela tinha quando ele saía de carro, mas ele tinha, por exemplo, uma carteira de identidade da aeronáutica, então era uma coisa mais tranquila. Mas estava no boom da ditadura, de ser encostado na parede depois das 10, aquilo tudo, né? Então isso tudo deve ter aliviado um bocado o lado dele, o fato de ser branco e ainda, né, todo aquele ali que não era tanto, na época não era tanto o teu poder aquisitivo, mas a tua influência. Quando eu fui liberar uma música minha na Polícia Federal, poxa, o cara me tratou de uma forma, cara, que tu tens cabelo grande, né? Daí tu chega numa Polícia Federal e a letra, eu acho que ele não entendeu. Cara, o cara me disse coisas assim, cara. Sério? Então era mais difícil naquela época, hoje tá mais fácil. Mas aquela dificuldade, cara, ela surgiu assim num vestígio de ditadura ainda, né? Eu me lembro da Novembrada, me lembro, sim, estava na Praça 15, uma galera, e
vamos dizer assim que no início assim não se sabia muito o que estava fazendo lá, mas sabia que tinha um protesto bastante grande, né? E que tinha uma repressão bastante grande também, muito forte. E a gente era novo, né? Uma gurizada nova, muito nova. E a gente ficava mais olhando o movimento da polícia para ver para que lado eles iam, né? Para qual o volume que tinha de gente aqui, o volume de gente que tinha ali. E a gente avisava quem estava mais lá na frente, né? Era o que eu ficava fazendo ali. Eu acho que vem um pouco, nesse meu momento, por incrível que pareça, uma sonoridade um pouco mais de resistência, porque também naquele momento tinha uma coisa política que a gente estava saindo de um momento político e entrando no outro. Então a música ela vai rechear esse momento. E eu me lembro muito de uma banda vizinha que era do Rio Grande do Sul, Replicante, se eu não me engano, que era meio um punk rock, não sei o quê. E aquilo a gente jogava vôlei na rua e ouvia Replicantes, e ouvia esse tipo de música porque era uma música que nos trazia um pouco essa... A gente não sabia muito, né? Mas nos trazia um pouco essa consciência. E depois, assim, outras bandas que vieram trouxendo essa consciência mais histórica, mais política, né? O Brasil, que vivia na ditadura, nos anos 70 e 80, também ia se modernizando. O acesso à tecnologia, para uma classe média, dava acesso mais pessoal à música. O 3 em 1, os gravadores de fita cassete, a própria fita cassete, possibilitavam as primeiras playlists. Era o começo de uma nova experiência. E Replicante também não tocava na rádio. O Replicante era fita cassete, que a gente colocava para jogar vôlei com aquele negocinho da fita cassete para ouvir o troço. A banda Supertramp, sabe como é que eu conheci? Eu e meu vizinho, que vivíamos grudados, eu não me lembro a idade que a gente devia ter uns 10, 9 anos. Eu acho que não tinha minha irmã, era isso, 9, 10 anos. Ele, minha irmã jogou isso aqui fora, era uma fita cassete. Pô, o que será que tem? Né? Para nós era místico, nós não podíamos ter 9, 10 anos. E aí, o que será que tem nela? Botamos no aparelhinho, aqueles pequenininhos, né? Não me lembro o nome, era Aiko, sei lá como é que era o nome. Da fita, botamos ali a fita. E começa a tocar quem? Supertramp. Aí eu, que isso? Olha só, cara. Lado A, lado B, vamos ver outro lado, né? Disco. Sei lá, eu acho que ali era uma seleção. Eu acho que as primeiras playlists eram na fita cassete. No cassete, né? verdade. E aí, nossa, até saber que só estava escrito à mão ali na Supertramp, até saber que aquilo era uma banda, e aí na vida, e conhecer, até eu chegar e comprar o meu bolachão do Supertramp, uma viagem, né? Porque não era assim. Descobrir a música, aí tocar, né? Aí tocar a música na rádio, Supertramp, aí aparece na televisão lá de vez em quando, porque também não era assim, né? Muito louco isso. Eu e ele começamos com essa ideia de ter uma banda. Nós somos os fundadores. Somos os fundadores, né? E aí o que é que a gente, na nossa cabeça assim, por exemplo, a gente queria fazer uma música que falasse do Cristo, mas que a gente conseguisse fazer um barulho para que as pessoas escutassem do que a gente estava falando, dos ensinamentos de Cristo. Então a gente veio com aquela ideia, desde lá do começo. Vamos fazer um barulho, vamos fazer um rock, mas em português, que tinha muita banda que fazia com música. Mensagens, né? Mas assim, eu fazia em inglês. Aí tipo assim, a gente tá aqui a gente tá no Brasil. Uns iriam entender, outros não. Então a gente tinha essa meta de fazer uma música em português para que todo mundo escutasse e entendesse o que a gente estava fazendo. Que o homem use sua mente pra cura um dia
a humanidade entrou num tipo de vida muito difícil, cara. Porque assim, ó, teve muito individualismo. O individualismo, ele separa, ele não une. Quando a gente fala grupo urbano, era isso daí, que era um grupo de pessoas que faziam os três tocarem. É uma banda que, assim, ela tem muito da identidade. O Burn, né, os músicos do Burn, o Márcio e o Vitor, principalmente, eles têm muito a personalidade, assim, do The Purple, assim. Eu até acho que das pessoas, assim mesmo, não a personalidade de banda, mas de indivíduos, assim, sabe? Porque tem os seus jeitos, as suas formas de fazer a música, de querer que execute dessa forma. Que eu me lembro que eu ficava nos ensaios, né? E ficavam ensaiando, o Márcio vinha com uma música nova. Aí passava a música e ia começar a tocar. O Márcio, o Vitor e o Lise, que foi o primeiro baterista, né? O Walter. E aí ficava o Márcio batendo na tecla, para, não é assim. Para, não é assim. Mas também a gente pesquisou que vocês faziam os instrumentos. Isso eu acho que é uma coisa que não pode deixar passar. Sabe? Não. E os equipamentos também. Tudo. Então, iluminação. Fazer instrumento é o quê? Por exemplo, assim, ó, quando a gente começou a fazer o instrumento, nós não tocávamos ainda. A gente começou a fazer o instrumento e tinha perto da minha casa tinha uma banda de baile. A gente ia assistir os caras lá. Eles tocavam Rita Lee, naquela época era forte, não era fraco não. Eles tocavam muita banda boa da época, entendeu? E nós aí começamos a ver os caras tocar e começamos a fazer instrumento. Aí os primeiros instrumentos nossos, descobrimos que não era aquilo. Aí voltamos e começamos a elaborar novamente. E aí começamos a ver a afinação e tudo isso, a cuidar disso tudo. E aí começamos a fazer instrumentos que tocavam realmente, afinavam e tudo. E dali, quando esses instrumentos começaram a afinar, nós começamos a trabalhar. Começamos a fazer música também. A música começou, ele foi na casa do pai do baterista, do primeiro nosso baterista, aprender a fazer umas notas no violão. Quando ele veio, ele já veio sabendo afinar o violão. Em 2 dias? Em 2 dias, ele aprendeu a afinar o violão. Assim, mas como é que tu já aprendeu sem tocar? Não, aí dali pra frente, isso, cara, não parou mais, cara. Vamos dizer assim, era uma galera que não tinha dinheiro, né? Só não tinha grana. De família, vamos dizer assim, de classe média baixa, né? E que tinha que lutar pelo seu dia a dia, né? Pai e mãe tinham dinheiro lá para sustentar, dar comida e mandar para a escola, né? Pessoal. E aí a gente se virava. A gente se virava com o que aprendeu, o Vitor sabia mexer um pouco com madeira, eu também. E aí o Vitor já tinha feito alguma coisa e a gente começou a mexer. Aí um dia ele veio com a ideia de fazer até uma bateria. Aí pegar os compensados, né, e dar uma esquentada para dobrar, botar nos arcos e tal. E aí montamos a bateria também, ajudei ele a fazer a bateria. Isso vocês foram assim intuitivamente ou foram estudar, foram atrás, como é que era? A gente via como é que era o instrumento, pegava algumas fotos em alguma revista e tal, porque não tinha como pesquisar hoje na internet, né? Hoje na internet tu vai lá, pesquisa, tu pega todos os macetes. A gente não fala do primeiro baterista porque assim, ó, foi um relâmpago. Entendeu? Mas foi o fundador, foi o primeiro. Foi o primeiro. Então tipo aquele do Rush, fez um disco e caiu fora. Ou do Legião Urbana, o cara que só um disco. Só um disco, baterista, né? Se não me engano. Aí a gente sempre partiu da história com o Hudson, né? E dali nós tivemos vários bateristas. Inclusive o Marcelo Frias do Secos e Molhados. Do Secos e Molhados, que tocou com a gente também, cara. Obrigado. Aí tem umas coisas assim que aconteceu na nossa história que foi muito, muito maravilhosa. Por exemplo, a gente abriu um show pro Kid de Abelha, cara. O Kid de Abelha era a banda de maior público no Brasil. Quem queria fazer um evento e trazer gente naquela época, contratava o Kid de Abelha, cara. Eles eram os caras que mais levavam o público. Nós abrimos show para mais bandas também famosas. Foi nós, o Portal da Cor e o Kid de Abelha, na Florifesta, de Florianópolis, que agora ela foi se transformando e acabou na Fena Ostra. E não rolou uma crítica, assim, tipo, o Kid de Abelha, né? Porque tinha uma coisa de que o Kid de Abelha era palha,
E o rock and roll não fazia parte do rock and roll de verdade. Mas a gente estava numa época que tudo era aceito, cara. A gente fazia um festival e tinha, por exemplo, assim, ó, tinha a banda de rock, por exemplo, nós tocamos com o Taranatiriça de Porto Alegre. De Porto Alegre. E teve uma outra banda lá que tocava Ravi Shankar, aquelas músicas indianas, que não eram barulho de rock, mas ali tinha público para todo mundo. Esse show famoso do avião é onde? No Sesc, no ginásio do Sesc. Produção toda do Burn. Foi bem importante pra gente, que eu me lembro assim, aqui nós colocamos quase 3.000 pessoas dentro do Sesc. No ingressinho ali, todo mundo. E sendo que a produção foi 100% do Burn. O Burn fez tudo, desde os cartazes, distribuição dos cartazes, o cenário, a divulgação, a gente ia buscar entrevistas em televisão, né, rádio, jornal. Você que trabalhava mais focado na produção? Eu trabalhava buscando algum tipo de patrocínio e buscando essas entrevistas, essas matérias em TV, né? Ajudava também a montar o cenário junto com... A gente fazia, eu e o Vitor e todo o pessoal, né? Agregava o pessoal para ajudar, né? Inclusive esse avião que a gente montou lá no Sesc foi uma ideia do Vitor de querer fazer um avião, tipo uma réplica da Segunda Guerra Mundial, mas que transmitisse outra energia, né, que não fosse a guerra, né, que transmitisse uma história de paz. Imagina lá em 87, o primeiro show do Sesc nosso, 84, 85. Eu fui em 85. Tu vê. Tu imagina uma banda em 85, cara, fazer um cenário do show Ruínas Atômicas, um avião em cima da bateria, que ele deu um rasante, e no meio do palco ele abriu a compota com pétalas de flores, em vez da bomba de Hiroshima. E, naquela época nós fizemos isso daí, e era uma coisa, era muito grande para aquela época. Né? Um cabo muito de aço grande. passando no meio do ginásio. Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar em algum lugar desta federação alguma substância estranha que substitua a dor no coração e mate esta vontade de voltar. Então meus irmãos chegavam com o rock da época, né? Então foi a minha influência assim. E eu gostava de tudo isso. E gostava muito, muito mesmo da música de sertaneja que chamam hoje em dia de raiz, mas era Tonico e Tinoco naquela época ali. E eu gosto até hoje, sabe? Ali começou as minhas influências, né? E depois, quando eu fui para Lages, aí com 13 anos, aí eu já comecei a tocar violão lá no internato, né? Aí eu já conheci a irmã do Daniel, a irmã mais velha do Daniel Seno, que ela cantava por lá, né? Cantava por lá. E um belo dia eu fui para casa, eu já tocava, já dava aula de violão e tal, era metido já, né? E a irmã dele chegou lá, eu fui na casa dele, cheguei, tinha uma escadinha de mulheres, 7 mulheres, né? E aí conheci o Daniel também, que era o filho único, né? Eu era de Lages também, já conheci o Daniel nessa época. Eu vi o Vonei na casa deles, mas a gente não... Eu frequentava a casa da avó, eu frequentava a casa dele, a casa do pai dele, eu frequentava a casa da avó dele, que eu frequentava, só não conhecia ele. A cidade era pequena naquela época, então era muito fácil ter essa relação, né? Apesar do Marcos ser de Lages, o Vonei de Curitibanos, eles já estavam morando aqui. Não, eu não. Eu morava em Porto Alegre nessa época e passava as férias em Lages, que daí eu era amigo do Daniel nas férias. Ah, você morava em Porto Alegre? Morava em Porto Alegre. E depois Vonei veio para cá, um ano antes de mim,
de Lages pra cá, e eu vim de Porto Alegre um ano depois. Bandas aqui eu comecei a ouvir lá pelos anos 80, né? Aí o Expresso Rural, que eu gosto demais até hoje, né? Sou fã. Era uma referência nossa, né? Então tinha o porque também a música, ela vem permeada pelo sotaque, né? Pelo como tu falas. E eles falavam como a gente. O Expresso Rural, a gente formou a banda um pouquinho antes do boom da explosão das bandas de rock nacional. As bandas de Brasília vieram logo um pouquinho depois. E quando nós estávamos gravando em São Paulo nosso primeiro disco, ali pertinho tinha o Teatro da Lira Paulistana, onde às vezes, por exemplo, tinha show dos Titãs, coisa assim, tinha mais gente no palco, era tão pequenininho. E todo mundo se apresentava ali, algumas boates, que o teatro era tão pequeno que às vezes, como no caso dos Titãs, tinha mais gente no palco do que na plateia, entendeu? E a gente sabia disso, né? Sabia através dos amigos que eram técnicos, daquelas bandas que estavam RPM, que estavam aparecendo ali e estavam perto da gente ali, sabe? E a gente ficava sabendo e eles não estavam fazendo sucesso ainda. Mas estava aquela movimentação, aquele pessoal por ali, o Expresso estava gravando e tal. E tinha alguns músicos que ficaram famosos depois. O Hit já estava fazendo sucesso, estava ali com a gente, ali perto da gente. O tecladista que gravou com o Expresso, o Nico Rezende, que tocava com o Roberto Carlos e tal, mas era pessoal fera e tal. Então estava ali tudo na redondeza, sabe? Daqui a pouco aconteceu que eles... Só que o Expresso aconteceu o quê? O Expresso, a gente ficou aqui em Santa Catarina, a gente não ficou morando em São Paulo, né? Que o negócio naquela época é tu ficar lá. Só que ninguém aturava muito ficar mais de uma semana em São Paulo, sabe? A verdade seja dita. A gente não fez a opção por morar lá, então o fato de a gente não essa conversa mais acabou o nome acontecendo de verdade, assim, né? A gente nunca chegou a discutir seriamente isso. A que mais me marca até hoje é Certos Amigos, né? Eu, inclusive, tenho um LP do Expresso, sempre que fazia festa aqui em casa, eu colocava para os amigos. Essa daqui é para vocês, né? Porque eu acho muito bonito e também cantamos no coral da UDESC. E nas Manhãs do Sul do Mundo também, muito legal. A harmonia, todas as da Expresso eu curto bastante. Em 2005, que veio a ideia do Volney e do Márcio em nos reunirmos, em 2005 o Márcio, infelizmente, descobriu que estava com câncer, né? E isso daí parou. Sempre parou, sabe? Parou, daí o Márcio acabou falecendo. Ninguém tocou mais no assunto, porque tinha morrido. Até um dia que o Volney, ele resolveu voltar a essa ideia, né? Ele ligou para todo mundo, não, vamos fazer, vamos. Até para o Márcio. Então, se você pegar a imagem desse show, foi muito bonito, porque nós colocamos o teclado no palco, o teclado do Márcio, iluminado, para mostrar que ele estava ali com a gente, né? Lá no Festival de Águas Claras, eu vou contar um pequeno, que todo mundo sabe, um pequeno episódio. O pessoal do Engenho levou um barrilzinho de cachaça para vender lá no Festival de Águas Claras. E aconteceu o quê? Choveu tanto que todo mundo andava com o pé até aqui na lama, era uma lamaceira. E eu só sei que eu lembro que de tarde o Daniel estava trovando do lado daquele barrilzinho de pinga. Ele e o pessoal do Engenho, e aí o Daniel estava chamando qualquer um para ver se ganhava dele na trova, né? E depois disso o Daniel sumiu. Cadê o Daniel? E chamaram nós para tocar no horário principal, porque tinha faltado algum artista. Ali no horário do João Gilberto, para tocar depois do João Gilberto. O João Gilberto com um helicóptero, tapete vermelho, e depois chamaram o Expresso. Mas não acharam o Daniel para tocar, rapaz. O Daniel não apareceu. Dia seguinte, de manhã cedinho, uma coisa assim, andando lá, nós tínhamos um uniforme que o Jorge tinha mandado fazer, que era um abrigo escrito Expresso Rural atrás, com aquele logotipo. Andando
no meio do lá naquela lamaceira toda, eu vi aquele logotipo Expresso Rural e lama, no meio da lama, né? Era o Daniel. Posso te dar o que eu sou, amigo, eu cobertor, bordado de estrela, de estrela. Pois é, foi pela admiração ao trabalho dos Secos e Molhados que surgiu o nome Primavera nos Dentes, uma banda que ficou conhecida nas noites de Santa Catarina por tocar cover. Mas hoje ela está querendo se impor com um trabalho próprio. Esse festival de Palmas, ele marca, né, bastante a carreira de vocês. Fala um pouco dessa experiência lá em Palmas, como foi para vocês? Foi do tempo Palmas já é a nossa casa, é uma praia que eu adoro. A gente conheceu ela virgem, a gente acampava lá. E nos anos 80 começou a ter, final dos anos 80 começou a ter campeonatos de motocross lá, né? Fizeram uma pista. E todo ano, quando tinha motocross, tinha show. E a gente foi chamado a primeira vez, a gente ainda não era Primavera, era um Mancha, a gente tocou ainda como Mancha lá, né? Na segunda vez que a gente tocou, que foi em 89, a gente chegou ao palco sem saber o nome da banda. Aí o cara perguntou no palco, né? Eu vou anunciar vocês, como que eu anuncio, né? A gente ia no palco, aí eu e o Joe conversando. O que tu acha de Primavera nos Dentes? Pode ser Primavera nos Dentes? Pode ser? Ah, pode ser. Aí a gente falou Primavera nos Dentes e o cara anunciou Primavera nos Dentes e ficou. Tanto é que eu acho que ele ainda chegou, primeiro ele falou, eu não sei o que é Flor nos Dentes, daí a gente, não, Primavera nos Dentes. Aí ele anunciou primeiro Flor nos Dentes, né? Depois ele chamou Primavera nos Dentes. A nossa turma de amigos lá em Biguaçu, a gente, vamos fazer uma banda de rock, porque a gente ouvia muito rock, né? A gente andava com aqueles, bracelete cheio de ponta, mão cheia de anel, a gente era rock and roll mesmo, né? E a gente fez uma banda local lá, mas eu acho que teve um ensaio só e acabou. E depois do Apocalipse, a gente, acabou o Apocalipse, vamos fazer um novo projeto. Veio o Mancha. No Mancha entrou o Márcio, né? Porque o Márcio já era um guitarrista da capital, que ele era de Floripa, né? Então foi pra... Já tinha esse status. Já tinha esse status. Aí foi... Mancha, a gente fez shows, né? A gente fez 2 shows, né, com Mancha. E encerrou também. Mas foram 2 shows. 2 shows. Mas foi 2 anos, acho que um show em cada ano. Mas quando eu entrei a gente já começou a mudar o nome já. Foi bem no finalzinho ali já. Acho que foi um show só. Tinha aquele show na praça que fez lá. Olha, banda que tá na minha playlist, que é daqui, é o Primavera nos Dentes. Essa aí toca inteiro, toca quando eu tô no carro, toca quando eu tô nas festas, isso aí é do coração, não, é do coração, assim. Porque também por ter visto a banda, acompanhar tudo, né, no Berro d'Água, os caras fazendo cover dos Secos e assim vai, assim, isso aí foi... E aí tu acompanha e depois mantendo a mesma musicalidade, né? E eu tinha... também um vínculo, eu morava em Biguaçu na época. Porque eles são de lá, né? Sim, eu morava lá, então assim, aí conheci, né? Tu circulava, tipo, ensaio? Sim, acompanhava, circulava no ensaio, sim. Em Biguaçu nem tanto, mas numa época eles eram ensaiar no Pantanal, e eu sou do Pantanal, disse, mas como? Né? De ensaio, de conhecer cada um, assim, até conhecer, né, o Márcio mesmo, o Márcio minha irmã acabou estudando com a esposa do Márcio, e aí quando eu vi eu estava no casamento do Márcio e da Carol, filmando o casamento deles. Essa questão quando a gente se encontrou, né? Porque esse negócio que o Márcio veio do centro de Florianópolis, é porque eu já fazia violão clássico nessa época, tinha uma academia, que a faculdade estava na 4ª fase, a faculdade de música. Né? Era recém-iniciada, assim, né? E aí teve um professor lá que montou uma escolinha, aí eu comecei a fazer violão erudito com ele. E aí, com essa questão da teoria, tudo assim, né, eu entrei pra banda com eles até pra ajudar nessa questão de construir o estilo do repertório, né? Cada um com as suas influências. Então a banda tem muito isso aí, cada um tinha uma influência legal, assim, de vários estilos. Eu não conhecia muito reggae,
Então, através da banda que eu fiquei conhecendo Bob Marley, né? E outras bandas também, né? Blues, sim. E então ali cada um, então quando a gente começou a compor músicas, que foi sempre a ideia desde o início, fazer composições, a gente sempre pensou nisso, vamos fazer alguma coisa que a gente possa fundir os estilos de música, pegar toda a nossa experiência e colocar numa música só, que ela fique diferente do que já rola, que a gente vai, entende? Essa foi a ideia central. E funcionou, né? Funcionou. Também a proposta, sabe, quando a gente vai compor, a gente não pensa no ritmo. A gente vai compondo. Composição coletiva, né? A gente vai compondo, vai entrando. O Márcio, quando traz os arranjos de violão e de guitarra, ele traz na formação dele, né? E o Joe, eu e o Joe, a gente é mais MPB, mas o Joe é mais chegado no reggae. A gente também vai incluindo os elementos na música, né? Não tem assim, vamos fazer um rock and roll estilo Led Zeppelin, ou anos 70, a gente vai fazer música. A banda ela tem uma influência também da pirotecnia, cara. Porque tudo isso teve uma influência. Porque, por exemplo, assim, ó, tu entra num ginásio lotado e tu não vê um palco bonito, não é a mesma coisa. Entendeu? Pô, gentarada, mas o palco tá miado. O cara inventava cada coisa. A lâmpada que gira. Ó, por exemplo, assim, ó, o Pink Floyd, cara, quando eu comecei a ver mais sobre o Pink Floyd, eu vi que eu tinha inventado coisa que eles faziam que eu não sabia que eles faziam. Por exemplo, assim, ó, os Moving, hoje em dia é uma coisa muito comum. Mas naquela época, tu tirar assim, ó... Ele já fazia tu tirar isso. umas partes de videocassete, tu tirar a parte de máquina impressora e tu fazer um canhão de luz ali que se move, não era uma coisa que era normal naquela época. E tipo assim, ó, eu conseguia ter essas ideias. Explosão. Quem é que fazia uma explosão? Hoje em dia faz. Vocês faziam explosões, E assim, bombas, aperta um botão e elas já saíam. Uma coisa assim que... E era vocês Tinha uma que pensavam mesa, todas as eu fiz uma regiões. mesa de luz que comandava tudo. E ali na hora que começava o show ali, ia bater, tucutum, pá, estourava tudo, o cara ali era o cara que apertava o botão do mesa de luz, cara. E ele tinha, em cima de luz, da mesa, era uma carreira de botão que parece que tinha 50 ou 60 botões assim, ó. E eu inventei uma manivela com umas palhetas que quando tu dava a abertura do show, ele abaixava aquilo ali em cima dos botões e girava. Pô, nem me ele acendia tudo aquilo ali, ele mexia com tudo do palco. Na produção do Pink Floyd, né, porque o Pink Floyd a gente via e ouvia, né, e via as fotos e a gente percebia assim, ó, eles não fazem só música, né, eles não fazem só a música que eles estão tocando. Por trás disso tem uma coisa uma produção muito grande de teatral, cenográfica, e que conta uma história muito forte, né? E que move a opinião das pessoas, né? Eu e o Vitor e o Márcio, a gente conversava bastante sobre isso aí. Não é só uma banda que vai lá pro palco fazer um show para ser aplaudida, né? É algo que vai bem além disso, né? A gente os gostos batiam mais, então tinha desde balada, progressivo, música brasileira, música internacional, rock pesado, E a própria história musical do Expresso desenha isso. Sim, não tem. Mas eu posso dizer assim, eu posso botar vários nomes aí de artistas que influenciaram, tá? É difícil dizer. Aqui em Santa Catarina, aqui no Brasil, ó, o Rita Lee influenciou muito, os Mutantes influenciam muito, 14 Bis, o Terço, tá? Com certeza, Sai Guarabira, com certeza também Harmônicas, que eu também não conhecia. Isso, né? Não, aí vamos no internacional, eu era Neil Young, Bob Dylan, Crosby, Stills, Nash Young, Beatles, né? Supertramp, aí tem muita coisa, sabe? O Palhostock a gente participou. Tocamos com Blindagem de Curitiba. Nós fomos pedir
tu vê como a gente era, como a gente era fã e tinha toda uma união, cara. Nós acabamos o show rapidinho, ó, vamos lá, pegar o autógrafo dos caras, porque senão eles podem ir embora. Aí os caras, já que vocês vieram aqui, nós queremos pedir o autógrafo de vocês também, que vocês arrasaram. Foi bem assim, quando eu fui pedir, o cara assim, não, mas quem que tem que dar o autógrafo para quem aqui? A gente, modéstia à parte, a gente tinha feito um showzão nós, cara, antes dele. Aí depois eles iam entrar no palco. Aí assim, não, a gente tem que dar o autógrafo, vocês têm que dar o autógrafo a nós. Então aquilo ali, cara, de uma banda que a gente curtia, toda foi um presente, cara. Aí, e teve outro que a gente ia participar, mas não participamos, porque na hora choveu, foi aquele do Campo de Figueirense. O Planeta Atlântica. Não, a gente tocou uma música. Não é o Planeta Atlântica. É, sim, Antena 1. Antena 1, Rock tá. Concert. Porque o Planeta Atlântica E depois da gente tocou o RPM, tocou aí eu o vou Lulu citar, Santos. eu vou citar alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, assim, ó, o Planeta Atlântida era um evento da RBS. Certo. A RBS botou nós 2 vezes a ser a atração principal da Tarde Verde e Amarela, que era o show que eles faziam no Dia do Trabalhador, cara. Não, 7 de setembro. Do 7 de setembro. 7 de setembro. Do 7 de setembro. Na Beira-Mar Norte. É. E aí eles, 2 vezes a gente participou como uma atração especial. E eles fizeram o Planeta Atlântida e nunca convidaram nós para tocar, cara. Nós tivemos depois, através de um amigo, né, do Vitor, do Márcio e meu também, pessoal, né, o Tarcísio Matos, que abriu as portas para a gente no jornal O Estado, na época que mandava uma boa parte da notícia aqui de Santa Catarina, né, e de Florianópolis principalmente. E aí a gente conseguiu algumas entrevistas lá dentro, né, entrevistas e propagandas no próprio jornal, assim. Na capa do jornal, quando a gente fez uma produção de um show, outro show no Sesc, e que na capa do jornal saía em cima, assim, do lado do O Estado, saía o Burn. Agora, os festivais que juntavam pessoal mesmo eram os de Blumenau. Da FURB, da FURB tinha um que e Blumenau. A gente falou uma época que a gente... Catarinense, do Colégio Catarinense, né? Mas nós, assim, aí participamos de festivais grandes que a gente... Bom, o Cambu Rock, eu fui ver, eu estava lá assistindo. Palhostock, eu me lembro que eu saí do balneário ali, do Estreito que eu morava, eu saí de bicicleta para ir para lá. Até Palhoça de bicicleta para assistir o show. E no Palhostock, o Capuchon tocou. Essa banda, né? E outras bandas tocaram lá também, né? E eu não me recordo assim muito bem, mas foi muito legal. Eu sei que eu acabei virando a madrugada lá e dormi embaixo do palco. No outro dia de manhã voltei para casa. E nós, como Expresso Rural, a gente participou do Festival de Águas Claras, tá? Que ali foi grande, né? Uma coisa grande, nacional, com todas inclusive o João Gilberto participou no mesmo festival que nós tocamos, Raul Seixas, tá? Fagner, Alceu Valença, aí toda a nata da música popular brasileira na época lá. Não sei se o Gilberto Gil estava no mesmo que a gente estava, não, mas assim, o pessoal, menos os baianos, tirando os baianos ali alguns, tava em peso. Nesse caso é um festival, são shows, né? Eram shows, mas é o seguinte, festivais de premiação, festival tipo que você perguntou, né? Tipo Woodstock nacional, né? Em 87 a gente fez um show na praça de Biguaçu, tem várias fotos, a gente foi pôr no manche. Acho que até a galera do Burn foi assistir, tem fotos que eles estão lá na plateia, né? Onde se encontrava para ouvir o que rolava de música e as bandas daqui, e aí tu conhecia tudo, né? E que foi da onde nasceu, das Aranhas, onde nasceu tudo quanto é banda. Eu posso não estar lembrando o nome delas, né? Mas aí tu escuta e tal. Aliás, né? 2 neurônios. Mas eu ia a gente, né? Era o que tinha mais abertura, sem ser os shows. Assim, né? Que tu podia juntar grana, sair e ir como os shows, né? Nacionais aqui e também internacionais.
Era o Rock no Bosque, né? Onde é isso? Teve na década de final de 80, 90 principalmente, acho que é, o Rock no Bosque, era na UFSC. No mesmo bosque. Não era lá no bosque onde é atrás do CFH. Era o projeto Concha Acústica? Não, mais na frente era isso, antes ainda, era ali na frente da biblioteca. Aquilo ali era tudo eucalipto. Era um bosque de eucalipto, não tinha aqueles prédios ali. Aqueles prédios nasceram ontem na minha vida. A universidade naquela época era o celeiro, né, o que catapultava. Assim, o engenho começou fazendo forró na universidade. Forró universitário, era uma noite de forró ali no centro de convivência. Isso, era no Rio, né? Acho que era no centro de convivência. Nós Chegaram a proibir, porque tinha tanta gente pulando que... Também no Tava planetário, abalando a estrutura, ficaram preocupados. também, Planetário. mas era na universidade. Assim, tudo era na universidade. Tinha outro grupo daqui que era o folk, que tocava Beatles, tinha o DC, tocava na universidade. Você tem fotos dessa época? Do Rock no Bosque? Você tem. Eu não, porque na época tu não te preocupava com isso. Eu me preocupava em levar bebida, qualquer outra coisa, menos máquina fotográfica. E os nossos shows também nunca teve nada. Eu ia perguntar, nunca teve confusão? Nada. Nem nesse famoso do TAC? Nada. Não, a única coisa que teve... Não, o TAC teve o problema do overbooking, né? O TAC, assim, cara, a gente superlotou o TAC e ficou 500 pessoas fora, mais ou menos. Por isso que eu perguntei se então, não, eles queriam ver o show, eles queriam ver, daí eles quebraram. Arrombaram as portas de trás. Eu ia querer também, porra. Tem foto aqui com gente, já a hora que começou a chegar as pessoas de fora, tem uma foto aqui que aparece depois vamos gente de fora, cara. Mas é isso que faz a banda dar esse tempo até 2003? É definitivamente o show do TAC? Bem, a gente foi proibido de tocar no SIC, no TAC, por isso que a gente caiu só no Sesc, né? O Sesc era enorme, daí é o seguinte, jamais ia ter problema de público. Foi aí que no primeiro show a gente botou, segundo, 5.345 pessoas. Foi 4 shows lotados. Dava para lotar quantos TAC, cara? O Rock in Rio acaba distribuindo essa sonoridade também, né, Brasil afora. Então aqui também a gente percorre um pouco esse universo. Um pouco mais de leve, assim. O Rock in Rio, hoje em dia, ela é um grande espaço para negócio. Ele não é mais um lugar de banda. E lá em 84, como é que vocês sentiram? Lá foi bom. Quando ele surgiu, né, cara? Banda que a gente gostava. A gente viu Osborne, AC/DC. Era toda uma estrutura, cara. Tu ia para um evento, era uma curtição, cara. Poucas coisas davam errado. Cara, foi uma sacada do Medina, né, meu? Foi uma loucura, né, ele fazer isso. Ele jogou tudo que ele tinha e apostou no país do samba. O cara, assim, vou fazer o maior festival de rock do mundo, né, que era a pretensão dele, no país do samba. Né, que até a gente sempre teve problema, não queira ou não queira, roqueiro brasileiro, né? O roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido, como diz a Rita Lee. E ele arriscou, e olha, foi a melhor coisa que ele fez, porque ele abriu umas portas aqui para o rock and roll e foi a primeira vez que a gente pôde ter acesso àquilo que você só escutava em disco. Ir para o Rock in Rio, para mim, foi mesmo minha mãe dizendo, não, eu não quero nem saber, eu vendi violão, vendi barraca, vendi tudo que eu tinha para poder ir, porque eu falei, não posso perder. Eu não posso perder porque eu não tenho certeza se vai sair o 2. E mesmo que saia o 2, e já saiu o 2, o 3, o 4, mas mesmo que saia aquela união do primeiro, não vai ter mais, é bem sabe? Diferente, né, quando a gente vê. Nossa, o primeiro que veio, AC/DC, o Queen, Iron Maiden, sim, né? Tava o Ozzy Osbourne, Nina Hagen, sabe? Um montão de gente que você... Nossa, e um montão de coisa que você nunca, sabe? Era a única oportunidade única de ver. E eu me lembro que eu não tinha dinheiro para ver aquilo. Eu só consegui dinheiro para comprar a passagem para ir para o Rio de Janeiro. Eu estava em Itapirubá, a gente estava na praia assistindo. Cara, assim, ver
Na verdade, eu gostaria de estar lá, mas eu era de menor, não tinha como ir. Eu também queria. Não aí deu. tu veio AC/DC, Yes. Pô. Foi o melhor, né? Rod Stewart eu assisti O aqui, melhor né? de Então, todos. quer dizer, não fez tanta diferença, mas... Cara, muita coisa boa que veio, né, cara? Foi. Eu gostaria de estar lá, foi mágico, né? Quem pôde estar, acho que é um Woodstock brasileiro, né? Foi Não teve mágico. como assim, foi mágico. Eu assisti pela TV, né? Porque também não pude Sim. ir, porque não tinha grana, meu pai não deixava, blá, blá, blá. E lembro que eu assisti pela TV e foi muito impactante. Eu só ouvia música, eu era fã. Eu Imagina também, pra eu quem já assisti tava- pela televisão e quando eu vi o Yes tocando aqueles violão, aquelas coisas Nossa. assim, nossa, assim, meu Deus, era pra mim estar lá. Eu gostaria muito de estar. Uma parte de nós foi eu, o Márcio, o Nakatani, que trabalhava com a gente na produção da banda, e o meu irmão. Nós fomos os 4, fomos de carro para o Rio de Janeiro ver o Rock in Rio. Conta aí, o que vocês viram, como é que foi? A gente viu o Queen, então já não precisa dizer mais nada, né? Já seria o suficiente, mas vimos o Yes também. O Yes estava com a Formação original. a música do... com esse hit aqui. Ah, sim, com o Triple Rebbe na guitarra. Vimos o Al Jarreau, uma puta qualidade, assim, então... B-52 a gente viu. Nessa época, nós estávamos no meio da mixagem, né? Da mixagem dos Certos Amigos. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu vou ter que dar um jeito de entrar nisso aí. Olha, eu não paguei nenhum dia, eu juro por Deus. Eu ganhei convite, eu consegui, eu passei mal um dia na porta, lá dentro tinha um hospital, né? Me botaram pra dentro, e de lá eu já fiquei. Mas olha, eu tinha que estar lá dentro. Eu roletei, eu corri, eu furei a fila, eu roletei, eu passei correndo pela roleta, eu fingi que estava tendo um ataque epilético na porta para me botarem para dentro, para poder estar lá dentro. Eu fiz de tudo, mas eu assisti, eu estava lá na frente, aqui, eu estava ali, estava Angus Young tocando aquela guitarra maravilhosa, estava o Queen, sabe, estava Freddie Mercury ali, sabe, Rod Stewart. Nossa, foi todos que tiveram, você passa aí, ó, dá uma olhada na lista. No que tinha tocando naquela época, naquele Rock in Rio. Eu falei, bicho, tu podia perder aquilo? Não podia. Eu fui. A gente não tinha grana para comer, nem para voltar. Eu só cheguei no Rio de Janeiro. E o Rock in Rio, realmente, a lama era meio pé enfiado dentro da lama o tempo inteiro. Era. Nossa, foi uma experiência, assim, olha, maravilhosa. Não, maravilhosa. Você saía de lá porque aquilo batia dentro do teu peito, né? Então batia aqui dentro, batia dentro de você, você vibrava junto com aquela música. Realmente foi uma coisa alucinante. E além de tudo isso, tinha um lado brasileiro, né? O Cazuza ali cantando também, o Barão Vermelho ali, o pessoal tocando o Kid de Abelha, tocou, o Lu Santos, toda essa parte brasileira, que era um choque ali, com algumas coisas eram chocantes, chocavam com aquilo. E o público, você via um público roqueiro, um pessoal do rock and roll muito presente ali. Um pessoal que você não sabia onde é que eles estavam escondidos, né? Porque aí que você viu que o rock existe no Brasil com bastante força. Porque o que ele estava lotado, aquilo lá estava cheio, encheu, estava cheio de gente. E foi uma experiência única estar ali no meio daquele povo desde o meio-dia, que tu chegava meio-dia para poder ficar lá na frente e saía quando acabava, né? Então tu passava horas sem comer, mal bebendo água e ali convivendo experiências tipo de Woodstock, né? Aquela galera toda ali jogada, todo mundo ali. Tem hora que você caía na lama mesmo, porque não tinha onde sentar, tu estava cansado. E era aquela vivência ali o tempo inteiro, muito, muito interessante, muito legal. Segunda eliminatória do Ultrassom MTV nesse mês de outubro, com a banda de Santa Catarina, Primavera nos Dentes. Eu vou te falar de como foi a nossa sensação de chegar lá, né? A gente chegou, quando a gente foi convidado, né? A gente foi o mesmo esquema de seleção, tu tinha que mandar, e a gente foi selecionado, a gente não tinha como ir, a gente não tinha dinheiro. O que a gente fez? Eu tinha na época um bloco de cheque, eu
passeio voador, a gente alugou um ônibus para ir. A gente colocou o cheque pré-datado para tantos dias. A gente tinha tantos dias para conseguir dinheiro para pagar o ônibus, mas a gente foi. Primeiro a gente vai, depois a gente vai. Alugamos um ônibus, e a gente passou a noite, saiu daqui à noite, chegamos lá meio-dia, mais ou menos, né? E a gente já foi direto pro estúdio. E a gente teve a sorte de chegar lá, o estúdio estava vazio, e os caras saindo para almoçar e falaram: vocês podem montar as coisas de vocês aí. E a gente começou montou tudo, e começamos a tocar, fazer som, improvisar, e a gente já sentiu em casa. Eu acho que foi muito bom isso para a competição, porque quando chegou às 2 horas, quando começou o programa, a gente estava quase 1 hora tocando, a gente estava aquecido, estava... E o público da outra banda que ia competir com a gente estava ali assistindo e estava adorando. Até a Rita Ribeiro também assistiu, e eles adoravam o som. Estava deitado na sombra quando ouvi falar em guerra, quando a cabra bernunça que vinha descendo a serra. Olê, 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 olá. Sonora tem o Boi de Mamão, porque isso aí já vem do meu pai, que passa essa influência toda, né, dessa batida regional, é até hoje, né, se redescobriu essa brincadeira a partir da década de 90. Interessante, ela morre e depois ela ressurge um pouco mais com um palco e não sei o quê, todo mundo com a camisetinha igual, né? Mas enfim, eu falo de uma época que a gente ia para casa dos primos e nós fazíamos os bois com os papelão. Tinha papelão na casa, a gente já fazia o boi, tarará, tarará. E o auge do Boi de Mamão, além da música, que daí toda lata de leite, toda lata de não sei do que, virava os instrumentos da garotada. E então, sempre muito sonoro. E a coisa de levantar o boi, né? Então, ali era um rito meio religioso, e sem definição de que religiosidade estava colocada ali, a gente tinha que ressuscitar o boi. Então, quem ressuscitava o boi inventava 10 mil ladainhas para ressuscitar. Então, também tudo muito sonoro, né? Essa ladainha para ressuscitar o boi também não era assim, marcada com uma oratória seca, e sim com a música, né? Era tudo ritmado. E o ritmo do boi. Então, eu acho que essa coisa do Boi de Mamão, ele passou muito, assim, né? E essa maricota, e a bernúncia. Vocês acham que dá para pensar um rock dela? Claro que dá. Mas eu acho que a inovação, acho que tem que estar presente, sempre, sempre. No caso até da nossa história do Expresso, a gente nunca ficou rotulado, nunca quis estar rotulado. Não dá para rotular. A gente sempre queria dar um passo a mais, sabe? Até no jeito de tocar, sabe? Tem uma tecnologia nova, numa guitarra sintetizada, o Volney ia aprender a tocar. Eu ia aprender a tocar baixo com palheta, com dedo, com unha. O Marcos, várias baterias passaram pelo Marcos, bateria eletrônica. Cara, eu acho que existe. A gente tem uma identidade aqui. Que não foi a gente que trouxe essa identidade, mas essa identidade já vem, acho, com o Barney, com o Expresso Rural, com o Grupo Engenho, Grande Pássaro, né? Todas essas bandas foram criando essa identidade. Eu acho que a gente só continuou o trabalho deles, né? Tanto nós como todas as outras bandas que vieram. Assim. Mas a gente tem sim, eu acho que a cultura a música popular de Florianópolis tem uma cultura, assim, tem uma identidade, sim. A gente se sente um passarinho fora do ninho, cara. Porque aqui passou uma ideia que para fazer som na ilha tem que ser reggae. Aí e outras músicas. E outras músicas. Mamão, né? Inclusive até isso aí é uma coisa que... Mas a gente não entra muito nessa conversa, porque aí tem muita pessoa que acha que a gente está discriminando. Mas tipo assim, ó, são várias culturas. A cultura do Boi de Mamão é uma, a cultura do rock é outra, a cultura do reggae é outra. Mas assim, ó, nós viemos de uma época que a gente respeitava. A gente tocou junto com o Grupo Engenho. Que era magnífico. Expresso Rural abriu, fizemos show junto. Tudo. E a gente era uma banda nós saímos como banda de rock and roll, mas depois todo mundo elegeu a gente como heavy metal. Eu fiz uma... Era mais pesado, né? Há anos atrás eu fiz uma entrevista com uma rádio de São Paulo,
E ele falou para mim, eu noto que as músicas de vocês, a letra é própria, mas não fala sobre assim a tradição da ilha de vocês, que é muito comum falar de tainha, de boi de mamão. Eu assim, olha, eu gosto mais da mensagem. Então assim, isso aí já tem grupos que fazem super bem isso. Eu acho que as bandas aqui locais, elas procuraram transitar muito. Tem uma que, até hoje, né, a gente vê o Das Aranha, desde o começo manteve aquilo, mas não como a música, a gente associa porque é quem está aí, é quem está na mídia, é quem está na ponta da língua. Mas eu vi muita banda rockzão pauleira, né, blue, como é o caso do Primavera, né, como tem também, deve ter, as antigas e as das antigas de samba, de pagode, só que aí não estão dentro do meu... Eu, por exemplo, eu sei que tinha bandas de chorinho que eu acompanhava, né? Que conhecia uma família, então tocava em determinado lugar ou ensaiava em casa e eu ia nos ensaios. Eu acho que se o rock voltar novamente, ele vai ter que se reinventar, cara, porque o caminho não é mais o mesmo. Esse é o olhar do Band para o futuro? Para o futuro, ele vai ter que ser reinventado. Assim como nós temos que reinventar o jeito de viver agora, com a pandemia. Trabalhar a música é esse todo, né? São essas sensibilidades todas que tu trazes, né? É um instrumento, é a tua postura, são as tuas roupas, né? As letras. E essa voz que tu vais empenhar para transmitir aquilo, né? Então eu acho que também a entonação da tua voz, o sotaque, isso tudo vai levar pro ouvinte, no caso, todas essas referências. Eu estava me lembrando, eu estava lá em Rancho Queimado, né? Estava na minha casa lá, e a mãe estava lá e a minha irmã estava lá. E aí eu estava tentando me lembrar isso, né? Da onde que veio isso aí, né? Na Rádio Cultura e tal, essa influência do rock que era apresentado nessa rádio, e dou graças a Deus ao meu irmão. Mas em casa não tinha isso. Não podia, né? Aí é que eu fiquei me lembrando, não podia. Eu disse, peraí, a gente não tinha essa coisa de música. Enquanto outras famílias na criação têm influência de ouvir música em casa aos domingos, o pai não curtia. De repente não curtia porque foi educado para não curtir, né? Aprendeu a não curtir. Opa, que é isso? Muito menos. E aí, através da rádio, tu vai buscando. E depois, na minha adolescência, claro que aí a velocidade com que as coisas mudaram, né? Foi muito grande. 66 até chegar à adolescência. E depois ter acesso a poder comprar um disco, ter o aparelho que toca disco, né? 2 velocidades, aquela coisa toda. E aí é que vem a tua escolha musical. Então, daí tu vai procurar as bandas que te influenciavam, que aí... como o Expresso Rural, tanto né, outras bandas da época, elas não tinham tanta pegada roqueira, como tinha o Burn, como veio o rock blues depois, que eu, por exemplo, o Primavera nos Dentes, no início eles eram cover do Primavera dos Secos e Molhados. O nome da banda já entendi. Né? Então, assim, era quem gostava dessa vertente, porque olha o quão irreverente era o Ney Matogrosso, entende? Assim, aí era aí muito contra, porque imagina passar o Ney Matogrosso na televisão ali e o meu pai dizendo, essa bicha, né? Sim. Não pode. Tanto é que aí, lá hoje eu me vendo como lésbica e tudo mais, cara, eu fico pensando no trabalho que eu passei, cara, pra completamente, porque eu não tenho memória, assim, a não ser lá bem pequenininha, nas brincadeiras, depois eu apaguei completamente, tipo assim, eu só posso fazer isso. Fui dar jeito na minha cabeça aos 30 anos. Então, teve um caminho neoliberal muito propício. Né? Então, a questão do fazer a tua faculdade, o teu curso para trabalhar, o que é isso trabalhar? É tu gerar renda, é tu te sustentar e não sei o quê. Então, isso ficou muito marcado também nessa geração que eu via rock. Aí teve esse cursinho
E essa faculdade, entendeu? E aí, essa onda conservadora também pega isso, porque a gente tem que ser funcional nesse sentido. E aí tá, escutar esse rock até agora, a música até agora, mas isso aqui, vamos para a funcionalidade da vida. O fato de ser branco na ilha dá todo privilégio. Né? Porque ser professora na época que a minha mãe foi de bairro, tinha remuneração, era exatamente isso. Eu até hoje, aos 54 anos, sou filha da dona Silvia, professora do bairro. Porque ainda tem o cara, o outro, um monte que foi aluno dela. Muito louco isso. Então eu vou te fazer uma pergunta final. Cabe rock nessa ilha? Sempre cabe, né? Sempre cabe rock. Cabe, com certeza. Cabe. Muito rock, vamos afundar a ilha de tanto rock. Sempre coube. E eu acho E não há de deixar de caber. Eu acho que a linguagem, né? Aqui em Santa Catarina, eu sempre falo isso, tá? Santa Catarina tem um potencial de ter uma linguagem nova, diferente. Cabe rock nessa ilha, cabe muito rock nessa ilha. Com certeza cabe rock nessa ilha. E eu queria ter vivido mais, vivenciado mais o rock dessa ilha também, antigamente e agora. Eu acho que cabe, só que assim, ó, hoje fica difícil da gente trazer uma influência, porque vai ser a influência que a mídia quer. Esse é o grande problema. Né? É por isso que a gente diz, claro que cabe tudo. É bem o claro mesmo, né? Tu não consegue enxergar quando está muito claro, né?